Olá pessoal, tudo bem a vocês? Eu sou o JC e sejam bem-vindos ao meu canal JC, onde estou abordando alguns temas geográficos e regionais, tendo como alvo o estado do Rio Grande do Sul. Mas antes de avançarmos nesse conteúdo, eu já te peço que você vai deixando seu joinha, ativando os sininhos das notificações e não se esqueça do seu like, tá ok? Considerando isso, vamos lá! Rio Grande do Sul é o estado mais ao sul do Brasil e faz fronteira com Argentina e Uruguai. A nordeste, a montanhosa Serra Gaúcha, que alberga a região vinícola do Vale dos Vinhedos. Inclui as cidades turísticas de estilo alemão. 10º lugar, Rio Grande. Até a chegada dos primeiros europeus à região, ela se situava no limite entre o território dos índios minuanos e dos índios carijó. Antes da sua fundação em 1737, bandeirantes vicentistas vindo de Laguma chegaram a essa região. Uma expedição militar portuguesa foi enviada a mando de José da Silva Pães, com o propósito de ter a possessão das terras nessa região. Silva Pães fundou nessa região o Presídio Rio Grande. Essa região é famosa pelo seu estabelecimento de estâncias de gados. O espanhol Pedro de Ceballos, governador de Buenos Aires, invadiu a região de Rio Grande em 1763, conquistou o forte e removeu os portugueses que estavam lá antes. Durante a segunda metade do século XVIII, essa região contou com a presença e a participação de Marquês de Pombal, o tenente-general João Henrique Bohan e Rafael Pinto Bandeira, que estiveram envolvidos em conflitos contra a permanência espanhola nessa região. Já no final do século XIX e início do século XX, a cidade de Rio Grande participou da primeira industrialização brasileira. E os seus principais pontos turísticos e culturais são Catedral de São Pedro, Museu Antártico, Reserva do Taim, Museu Oceanógrafo Professor Eliezer, Praia do Cassino, Praia da Capilha, Naufrágio do Navio Altair, Parque Aquático Camparque, Centro Municipal da Cultura, Museu de Rio Grande e muitos outros. E compreende uma área total de 2.698,77 km². Nona posição, São Leopoldo. Inicialmente, essa região foi habitada por índios carijós e por imigrantes açorianos. Em 1824, chegaram os primeiros imigrantes alemães a essa região, enviados pelo imperador Dom Pedro I a essa região. Durante a Revolução Farroupilha, essa região, que antes era colônia, ficou dividida entre os imperialistas, liderados por Daniel Hillebrand, e os revolucionários, liderados por Hermann von Salisch. Os principais fatores que contribuíram para o crescimento inicial dessa região são a chegada de artesãos, agricultores, a construção da estrada ferroviária que ligava o município à capital do estado. Essa região também contou com a visita do imperador Dom Pedro II. E nos dias atuais, esse município mantém um bom desenvolvimento econômico. E os seus principais pontos culturais e turísticos são Museu do Trem, Casa do Imigrante, Museu dos Rios dos Sinos, Morro do Paula, Parque Sapucaia do Sul, Museu Visconde de São Leopoldo, Praça do Chafariz, Igreja São Jorge, Monumento da Imigração Alemã, Ponte 25 de Julho, e compreende uma área total de 103,9 km². Número 8. Novo Hamburgo. Antes da chegada dos europeus à região, no século XVI, a localidade era habitada por indígenas. As primeiras povoações permanentes dessa região datam do século XVIII, sendo elas em sua grande maioria portugueses e alemães. Em 1927 aconteceu a emancipação desse município e Guilherme Ludwig foi eleito a vice-intendente e Leopoldo Petri a primeiro intendente de Novo Hamburgo. A cidade é conhecida como a capital do calçado.
devido à sua indústria de coureiro calçadista, que permaneceu durante muito tempo fazendo sucesso nessa região, que permaneceu até o início dos anos 90, tendo seu encerramento industrial na forte crise do governo de Fernando Collor. E os seus principais pontos turísticos e culturais são Sítio Caranguejo Selvagem, Ecoparque da Lomba, Hamburgo Velho, Museu Nacional do Calçado, Balneário Sítio das Cascatas, Morro das Cabras, Cachaçaria Weber House, Espaço Cultural Albano Artes, Praça do Imigrante, Mirante de Ivote e muitos outros ainda. E compreende uma área total de 222,536 km². Sétimo lugar, Viamão. A região de Viamão foi ocupada pelos colonos a partir de 1730. Essa ocupação também foi feita por criadores de gado, que se estabeleceram na terra, que era propícia ao plantio e à pecuária. Viamão se destacou com o comércio de carne de gado e couro. A partir de 1750, vários imigrantes açorianos, escravos africanos e guaranis se fixaram no município, trazendo ainda mais crescimento à região. Seu primeiro prefeito a partir do período republicano 1889 foi o tenente-coronel Tristão José de Fraga. E os seus principais pontos culturais e turísticos são Autódromo Internacional de Tarumã, Paraíso Parque, Praia da Pedreira, Praia das Pombas, Praia do Lame, Recanto do Vagalume, Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, Fundação Vera Chaves Barcelos, Museu de Paleontologia Irajá Dames, Cruz das Almas. Compreende uma área total de 1.496,506 km². Sexto lugar, Gravataí. Foi fundada em 1763 e foi habitada inicialmente pelos indígenas guaranis, trazidos pelo capitão Antônio Pinto de Carneiro. Os indígenas tapés de Uruguai, trazidos pelo governador da província de São Pedro, Marcelino de Figueiredo, e os colonos açorianos. O município era inicialmente chamado de Aldeia dos Anjos, mas a partir de 1880 oficialmente passou a chamar-se Gravataí. Durante a segunda metade do século XIX, o cultivo da farinha de mandioca garantiu o desenvolvimento do município até o início do século XX. A partir de 1930, a implantação do sistema de energia elétrica, o alagamento e calçamento das primeiras ruas foram feitos pelo prefeito José Loureiro da Silva. E a partir de 1960, a construção da autoestrada BR-290 e a criação do distrito industrial trouxe ainda mais crescimento a esse município. E no final dos anos 90 chega à cidade o complexo industrial da General Motors, tornando o município um dos maiores polos da indústria metalmecânica brasileira. E seus principais pontos turísticos e culturais são Sítio do Beto, Prainha de Morungava, Deck Lounge Bomb Bar, Cascatinha Mato Fino, Balneário Sítio da Lagoa, Centro de Tradições Gaúchas Aldeia dos Anjos, Pampa Safari, Parque de Eventos Valdeci Cabeleira Bitelo, Praça Dom Feliciano, Clube Oasis e muitos outros. Compreende uma área total de 468,288 km². Quinto lugar, Santa Maria, localizada na região com a população original indígena, índios menuanos e tapés. A história da cidade remonta a um acampamento estabelecido em 1797 por uma comissão espanhola e portuguesa e encarregada de delimitar o território de ambos os impérios. A cidade foi oficialmente fundada em 6 de abril de 1876, tendo os principais nomes envolvidos em sua fundação o Sargento Mor Feliz da Fonseca Manso e o Coronel Francisco da Chagas Santos. Já no período imperial, a partir de 1828, chegaram à cidade vários imigrantes alemães e soldados alemães também.
durante a Revolução Farroupilha, além de vários confrontos ocorridos, como por exemplo, entre o Barão de Caxias e os farrapos em 11 de novembro de 1840. E no período republicano no final do século XIX, ocorreu a Revolução de 1893 e a Revolução de 1923. No dia 27 de janeiro de 2013, Santa Maria fica conhecida internacionalmente pela tragédia ocorrida na Boate Kiss, onde várias pessoas morreram. E os seus principais pontos turísticos e culturais são Gama Diessá, planetário da Universidade de Santa Maria, Shopping Praça Nova Santa Maria, Catedral Metropolitana de Santa Maria, Barragem do Vacacaí Mirim, Cascata Mesomo, Cascata da Usina, Garganta do Diabo, Morro das Antenas, Museu Vicente Palotti e muitos outros. E compreende uma área total de 1.780,194 km². Quarto lugar, Pelotas. A partir de 1763 inicia-se a colonização dessa região, que era pertencente a Tomás Luiz de Osório. E vieram vários habitantes de Rio Grande e da colônia de Sacramento. A partir de 1780 instala-se na cidade vários charqueadores. Entre eles está José Pinto Martins, trazendo ainda mais crescimento e prosperidade e criação de outras charqueadas na região. A cidade foi fundada inicialmente pelo padre Pedro Pereira de Mesquita, que veio a se tornar a cidade de Pelotas em 1835. Já no início do século XX, o progresso da região foi impulsionado pelo Banco Pelotense em 1906, e sua liquidação em 1931 foi nefasta para a economia local. E atualmente sua economia baseia-se no agronegócio e no comércio, onde há grande representatividade de árabes, oriundos do Líbano. E os seus principais pontos turísticos e culturais são Charqueadas São João, Shopping Pelotas, Praia do Laranjal, Catedral Metropolitana de São Francisco, Praça Coronel Pedro Osório, Estádio Bento Freitas, Praia do Barro Duro, Teatro 7 de Abril, Parque Una Pelotas, Grande Hotel de Pelotas e muitos outros. E compreende uma área total de 1.609,708 km². Terceiro lugar, Canoas. Era habitada inicialmente pelos índios tapés e posteriormente os tropeiros lagonistas, e com eles o conquistador Francisco Pinto Bandeiras, que criou a fazenda de Gravataí nessa região. O povoamento dessa região iniciou-se em torno da estação de trem de ferro, que ficava no centro da fazenda de Gravataí. O nome do município está originalmente ligado a várias construções de canoas que haviam nessa região durante o final do século XIX, por isso se chama Canoas. O Major Vicente Ferre da Silva Freire foi importante proprietário durante essa época, que aproveitou a aviação férrea para transformar seus lotes em chácaras de veraneio. A partir do século XX, mais progresso foi trazido a essa região, como por exemplo a chegada dos irmãos Lassanistas, que criaram escola agrícola nessa região. Já em 1937 é criado o 3º Regimento de Aviação Militar, que contribuiu para a emancipação desse município. E a partir de 1970 a economia cresceu muito, se tornando a segunda maior economia desse estado. E hoje em dia sua economia baseia-se na agricultura, no comércio e na indústria. Seu mercado é bastante diversificado. E os principais pontos turísticos e culturais são Shopping Canoas, antiga estação de trem, Praia do Paquetá, Canoas, Paróquia São Luís Gonzaga, Sesc Canoas, Motocicle Rentals, Zoológico de Canoas, Praça do Avião, Ilha do Chico Inglês e muitos outros ainda. E compreende uma área total de 130,789 km². Segundo lugar, Caxias do Sul, antes conhecida como Campo do Burguês, Colônia de Caxias e Santa Teresa. A região foi erguida no Planalto da Vacaria e foi habitada por diversos povos e imigrantes. Entre eles está os indígenas caigangues, os burgueiros,
Os imigrantes italianos, alemães, franceses, espanhóis e polacos que foram trazidos pelo Império Brasileiro. Sua economia até a primeira metade do século XX prosperou em produtos agropecuários, como a uva e o vinho. E nos dias de hoje, a cidade atingiu altos índices de desenvolvimento econômico e humano, tendo destaque no ensino superior, na vida artística e cultural. E os seus principais pontos turísticos e culturais são Lagoa do Parque Oasis, Museu da Uva e do Vinho, Vale Trentino, Pavilhões da Festa da Uva, Világio Caxias, Museu do Ex-Combatentes da Força Expedicionária, Galópolis, Parque da Lagoa, Paróquia São Peregrino, Monumento Nacional ao Imigrante e muitos outros. E compreende uma área total de 1.652,308 km². Primeira colocação, Porto Alegre. Essa região foi habitada inicialmente por indígenas tapuias e indígenas tupi, e até o século XVIII essa localidade pertencia legalmente aos espanhóis, devido ao Tratado de Tordesilhas, e logo depois veio a pertencer aos portugueses. A cidade foi constituída a partir da chegada de casais açorianos trazidos pelo rei de Portugal. No século XIX, muitos imigrantes se instalaram na região, como alemães, italianos, espanhóis, africanos, poloneses, libaneses. Durante esse período, a Revolução Farroupilha se instalou na região, trazendo 3 longos círculos, e logo depois a Guerra do Paraguai, que trouxe algumas influências para essa região. E houve um grande progresso nessa região durante a segunda metade do século XIX, como na zona industrial e cultural. Já no século XX, a cidade continuou se desenvolvendo ainda mais na cultura, na modernização e no ensino superior, tendo um papel importante no golpe militar de 1964, e atualmente é uma das cidades mais ricas do mundo. Os personagens que fizeram parte da história da cidade durante o século XX foram José Montaure, Otávio Rocha, Alberto Bins, Elton Belo, Hildo Meneghetti e vários outros. E os seus principais pontos turísticos e culturais são Parque Moinho do Vento, Usina do Gasômetro, Museu da Ciência e Tecnologia, Estádio Beira-Rio, Arena do Grêmio, Parque Marinha do Brasil, Orla do Guaíba, Catedral Metropolitana, Ilha da Pintada, Cais Mauá e muitos outros. Sua fundação foi em 26 de março de 1772 e compreende uma área total de 495,39 km². E assim chegamos ao término de mais uma grande análise estadual desse estado interessante, bastante frio e com grandes belezas. E fica aqui os meus agradecimentos e até a próxima. Valeu!